Oi, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém? Primeiro, quero agradecer a Deus. Quero agradecer a vocês que estão aqui. Agradecer ao pastor Biles. E quero agradecer a todos vocês. Mas que também quero honrar a Jesus em primeiro lugar, porque Ele é soberano. Ele está sobre todos. Então, primeiro, eu quero honrar. Ele está aqui, Ele está na nossa frente. Jesus. Graça e paz para Ele. Eu sou pastor. Escolhi ser pastor? Não, foi Jesus que me escolheu, me colocou nesse lugar. Jesus. Ele é o pastor. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Cordeiro. Eu sou a ovelha dele. E eu estou aqui só para representar, só para falar da palavra de Deus. Ok? Eu estou aqui, o Espírito de Deus está aqui, Jesus está aqui, é Ele quem vai falar, eu não vou falar por mim, Ele quem vai falar, é a palavra de Deus, é pela palavra. Amém? Vamos passar o tema da mensagem. O tema dessa mensagem é Jesus, Ele é o próprio Evangelho. É Ele que é o próprio Evangelho. Vamos começar. Introdução. Jesus, Ele veio a esse mundo para salvar, para ser o salvador da humanidade e também para evangelizar. Mas espera aí. Vamos adaptar, tá? Vamos adaptar um pouquinho. Os ouvintes vão lendo, já vão entendendo, né? Ok. Mas os surdos, a gente precisa adaptar um pouquinho. Então, eu vou explicar o que significa o que está escrito ali. Olha só. Existe o céu, o trono, e Jesus está lá, Rei. E Jesus viu a humanidade, viu o mundo cheio de pecado. E Ele falou, Deus, o mundo está cheio de pecado. E aí, Deus mandou e Ele aceitou a deixar o seu reinado, a deixar a sua coroa, a deixar a sua glória, se despir de tudo e foi e veio ao mundo. O Espírito de Deus nele. E aí Maria, né, teve o bebê nasceu, Jesus nasceu e cresceu e se batizou e veio evangelizar para vocês, para nós. Vocês entenderam? É o que significa o que está escrito ali. É muito importante isso. Pode passar. Agora, uma boa notícia é que a palavra evangelho significa boa notícia. A palavra significa nova. Ou seja, os milagres. Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. Jesus evangelizou. Ele, Jesus, pregou, evangelizou o que Deus quis, o que Deus queria. Ele foi falar sobre as boas novas de Deus. Deus era o Rei. Para você, para a humanidade, para cada um de nós.
Jesus pregou para cada um de nós. As pessoas estavam em trevas, estavam como se tivesse apagado a luz, né? Estavam em trevas, estava tudo escuro. E Jesus veio pregar. E pregar a salvação, porque ninguém sabia. Todos estavam em trevas, ninguém sabia, era tudo escuro, tudo no pecado. E Deus estava separado. Ninguém não tinha Jesus por perto, não tinha ninguém. Então, como podemos viver? É preciso pensar. Então, ele trouxe esse reino para a humanidade, ele trouxe o Evangelho de Deus para a humanidade. Em Mateus, capítulo 10, versículos de 5 até 8, diz assim, versículo 5. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, indo e pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. De graça o recebestes, e de graça dai. Jesus, Filho de Deus, com os 12 discípulos, eles viram a humanidade se perdendo, todos perdidos. E ele, como ovelha, ele foi para a humanidade evangelizar e espalhou o evangelho. Samaritanos e samaritanos, vamos comparar a cidade. Nova Friburgo, por exemplo, não conhece a Deus, são todos perdidos. E aí Jesus, com os 12 discípulos, foram e pregaram o evangelho a toda a criatura, para salvar a todas as pessoas. Ele não tinha dúvida de que as pessoas iriam realmente se unir a Deus. As pessoas estavam afastadas, estavam em pecado, a humanidade estava em pecado. Mas Jesus precisava pregar, ele precisava trazer essa boa notícia. Jesus ama você. Ele quer libertar você, ele precisa libertar você. Primeiro, servir. Jesus era simples, uma pessoa simples, humilde. Ele lavava os pés. Jesus servia. Ele copiava. Ele copiava o que as pessoas faziam. Ele copiava Deus. E nós também precisamos copiar Jesus. Nós precisamos servir. Servir como? Servir filmando, servir tocando. Só quando a gente acha que é bonitinho? Não, lá fora também. Ajudar. Ele estava conversando com a Fabiana ontem sobre ir ao médico, ajudar as pessoas que estão precisando lá fora. A gente não pode ajudar só aqui dentro. Não, lá fora. São os dois lugares. Servir nos dois lugares é importante. Precisamos copiar Jesus. Precisamos ser testemunhas de Jesus. Precisamos ser perfeitos testemunhas de Jesus. Jesus se humilhou lavando os pés. Jesus é o rei, o altíssimo rei. Mas ele se humilhou ali, lavando os pés, servindo. Eu fico impressionado. Como pode um rei dos reis servindo dessa forma? Jesus não mora aqui, não mora nesse mundo. Ele mora no céu. Lá no céu. Mas ele veio aqui, ele quis vir aqui para servir, para lavar os pés. Jesus
mostram o amor verdadeiro por vocês. Jesus não veio aqui à toa. Ele tinha uma promessa para cada pessoa salvar. E nós precisamos copiar Jesus, servir, lavando os pés das outras pessoas também. Cada um de nós precisamos fazer igual. Como Jesus fez isso? Fico impressionado. Você pensa que Jesus era metido? Não, ele se humilhou. Eu fico aqui imaginando como que pode o rei dos reis. Jesus era rei, mas ele estava aqui servindo. Esse é o primeiro. Segundo, Jesus prega em Nazaré, mas é rejeitado pelas pessoas. Em Lucas, capítulo 4, versículo 16 até 19, diz assim, indo para Nazaré, onde foi criado, ele entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus pregou. Nós precisamos também copiar o que Jesus fez. Pregar. Vou ficar na minha, à toa, de bobeira. É responsabilidade do outro. Não. Deixa pra lá. Pregar? Não quero não. Isso é responsabilidade do outro. Jesus pregou e continua. O povo despreza, as pessoas desprezam, todos os Nazaré desprezaram. Às vezes as pessoas querem outro pregador. O povo desprezou. Ir à igreja, frequentar a igreja, que saco. Pregar, nossa, louvar. Não é legal, é chato. Ir pra festa, pra balada. Mas isso engana. Isso traz doença, isso traz coisas ruins, sofrimento. Nós não podemos fazer isso, a gente tem que copiar Jesus. Até hoje tem isso, até hoje as pessoas também. A Arca de Noé. As pessoas não achavam que seria verdade a Arca de Noé. As pessoas achavam que era mentira. As pessoas acharam que era mentira e riam e achavam que Noé estava totalmente errado. Uma chuva, como pode acontecer? E o povo ria e ria, achava que ele estava maluco. Nossa! E aí aconteceu. Veio a chuva e aconteceu tudo que a gente sabe. Mas a pregação foi feita. E a responsabilidade de cada um também. As pessoas não acreditaram e perderam. Quando eles começaram a sentir os pingos das chuvas, eles começaram a perceber que realmente era verdade o que tinha acontecido. Aí Noé falou, lembra o que eu te falei? Olha só. E aí fechou a porta. Deus mandou fechar a porta. Foi a mão de Deus que fechou a porta da arca. Não foi Noé que fechou, foi Deus. Foi Deus que mandou fechar. E aí fechou a porta. E aí não teve mais outra oportunidade ali naquele momento. Não tinha como abrir novamente. Foi Deus que fechou. Por exemplo, aqui, o pastor Willis prega, as pessoas da rua não querem nem ouvir, deixa pra lá, não quero saber dessa pregação. Ir à igreja é algo quadrado, é algo chato.
O mundo é melhor, olha só quantas oportunidades tem, mas no fundo, no futuro, só vai afundar. Então, assim, a responsabilidade é de cada um de vocês. Pode passar. Jesus prega. Sim, é verdade. Jesus prega. É o evangelho dele. Ele diz: nós todos somos discípulos dele. Em Mateus capítulo 4, versículo 23 a 25, diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu. Aí no versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades. Várias enfermidades. E tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e eles os curou. Versículo 25. E na Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Como assim, gente? Muitas pessoas seguiam. E você aqui agora, não querendo seguir, só em casa, sem fazer nada, à toa, sem fazer nada. Como assim? Com preguiça. Só em casa, só olhando as coisas acontecerem, não conhecem a Jesus. E a cidade aí fora, toda perdida, não conhecem a Jesus. Nós precisamos pensar. Vamos ver o que mostra em Ezequiel 3, de 16 até 21. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, gente, é a Bíblia que diz. O mesmo versículo que está ali é o que está na Bíblia, ó. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu não, é a palavra de Deus. Ele, é a palavra dele. Está igualzinho o que está aqui na Bíblia. Depois de 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Viu só que a palavra de Deus disse? Deus falou para que eu falasse a vocês, para que eu fosse vigia, que eu fosse atalaia, para que eu falasse da palavra dele. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não avisar nada e disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade. Mas você será responsável pela morte dele. Olha, gente, como isso é forte. Vocês já pensaram? Isso não é brincadeira. Olha o que a palavra de Deus diz. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia. Olha só. Por exemplo, eu sou crente. Eu olho o outro. Uma outra pessoa que está desviada do caminho. E eu não evangelizo. Deixo para lá. E acontece dessa pessoa que está desviada do caminho morrer. Perdeu a salvação. Mas eu não evangelizei. Eu não falei nada. Estava em pecado. Essa pessoa estava em pecado. Era ímpio, era sujo. Não conhecia Jesus. E morreu. Perdeu. Foi para o inferno. E não recebeu evangelização. Vocês precisam pensar sobre isso.
Mas, se você avisar o ímpio e ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Se você evangelizou, mas ele não quis saber, nossa, olha só, a Bíblia está dizendo isso. Precisamos pensar, precisamos refletir sobre o Evangelho. Também, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não o avisou. Ele morrerá no seu pecado, e os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Por exemplo, vamos adaptar. Vamos, por exemplo, vamos a um exemplo. Ei, eu sou crente. Você é o quê? Ei, mas ele bebe. Não. Ele é ruim, ele bebe. Não. Crente, crente? Não, deixa pra lá. Isso eu não sei o que é. Ele falou que vai matar. Que vai matar você. Não, deixa ele pra lá. Já pensou que é brincadeira isso? Não é. Eu, crente, Deus está me vendo. Se eu falar isso, que vai matar, outra pessoa, vou matar outra pessoa está lá, bebendo, bêbado, e se mata. E ele tinha falado que ia se matar. Ele se perde e vai para o inferno. Não conhece a Jesus. Por quê? Porque a pessoa crente fala, deixa para lá. Não falou para ele. Então, a pessoa tem culpa. É culpado. A culpa é minha que sou crente, porque eu não evangelizei. Eu desprezei Jesus. Jesus, me vendo, me viu fazendo isso e ficou triste. Ele viu toda a situação acontecendo. Ele viu que a pessoa se perdeu. E o crente não fez nada. Jesus vê, ele vê tudo. Você pensa que Jesus está distraído? Não. Ele está te vendo. Ele está de olho. Se eu faço assim, dou os ombros para o que está acontecendo, a pessoa não conhece Jesus. Pensa. Ou, segunda situação. Crente, sou crente. Oi, tudo bem? A pessoa está lá amargurada, triste, com depressão, muito triste, cheia de problemas, casamento com problema, família com problema, triste, está péssimo, com muita depressão. Não conhece Jesus, com a mente fechada, não enxerga o Evangelho, em trevas. Eu sou crente, mas eu não conheço. Ei, vem cá, vamos lá, vamos nós dois. Ei, oi, tudo bem? Boa tarde. Você está com problema? Sim, eu estou com muito problema. Meu casamento, eu separei, ele traiu, ou eu traí, né? Eu vou morrer, eu vou me matar. Calma, não precisa. Eu vou explicar para você. Você precisa conhecer Jesus. Jesus? Não conheço Jesus. Sim, eu vou explicar para você, eu vou pregar, vou falar, você precisa fazer isso com a pessoa. Mostrar a Bíblia, e aí a pessoa vai chorar, vai se arrepender, vai aceitar Jesus.
e vai mudar de vida e vai ser salva. Vai mudar de vida e depois vai ser crente também. E Deus me ajudou. As duas situações. E aí? Como vamos fazer? Calma, ó. Eu vou dar uma dica para vocês. Um conselho para vocês. Peraí. Nordeste. Lá no Nordeste. Testemunho de uma mulher. Ela é ex-prostituta. Um homem pastor, dirigindo na estrada, casado, com a mulher ao lado. A mulher ao lado dele, dirigindo e a mulher ao lado dele. Pastor, dirigindo. Mulher na rua, rodando a bolsinha, prostituta, aquela que eu acabei de falar. Tá lá, desse jeito. Ela não conhece Jesus. Tá lá, ninguém conhece ela também, ela tá na rua, normal. Aí ela chega e o pastor parou o carro no sinal, né, no semáforo, e a mulher chega e começa a conversar com ele, se oferecer. Aí ele fala: sente no banco de trás. Aí ela entrou, sentou, ele atrás. Mas como? É uma prostituta. Deu a marcha, passou a marcha, continuou, foi, está dirigindo. A mulher prostituta, sentada atrás, a mulher dele do lado, olhando. Ei, por que essa mulher está sentada ali? Começou a falar no ouvido dele. A mulher, para, não fala. Tipo, eu sei o que eu estou fazendo. E longe, continuou dirigindo até a igreja. Quando chegou na igreja, parou o carro. Parou aqui fora, né? Como se fosse aqui, né? Dando um exemplo como se fosse aqui. Abre a porta, sai do carro, pede a mulher para sair também, a mulher também sai assim, ó. Vem cá. Eu, pastor. Vem cá, aqui na igreja. Vamos fazer de conta que é aqui nessa igreja. Vamos fazer de conta que é aqui. Senta. Frente a frente. E começa a repreender. Ensinar a Bíblia e a mulher, a expressão, uma hora, falando, pagou R$100, uma hora para ela, como se fosse lá no hotel, né? O mesmo dinheiro que ela ganharia, com ele se oferecendo, pagou, deu conselho e ela foi embora. A esposa viu a atitude do pastor, ele pregando, né? E a mulher lá fora, desesperada, se arrependeu e voltou para a igreja, domingo no culto, sentou e chorou muito, e aceitou Jesus. Mudou. Acabou a prostituição. Ela mudou de vida. Depois foi batizada. E aí depois que ela mudou de vida, ela foi à rua encontrar as amigas dela, que eram prostitutas também, e começou a pregar o evangelho. E aí começou a encher a igreja. Esse exemplo que eu estou contando aqui. As pessoas não conheciam a Jesus. As prostitutas não conheciam. Muitas pessoas não conhecem a Jesus. Muitas pessoas podem aceitar a Jesus. Isso pode acontecer. Isso pode mudar. Jesus pode mudar e as pessoas podem ser crentes. E aconteceu também dessa mulher ser pastora e começou a evangelizar. E ela chama e as pessoas vêm. Ela chama e as pessoas vêm. Só para tirar uma dúvida, não é um exemplo simbólico. Isso realmente aconteceu. Tirei a dúvida aqui. E aí ela começou a evangelizar as pessoas e começou a resgatar as pessoas.
E as pessoas não sabiam de nada, começaram a abrir a mente, começaram a conhecer Jesus. Como que muda? Como isso acontece? Isso é Deus. É Deus agindo. Deus usa as pessoas. Deus usou o pastor naquele dia. Isso é um milagre. O pastor ter feito isso, ajudar a pessoa a abrir os olhos. E o pastor continua. E se o pastor não continuar? E aí? Como que vai acontecer? Né? Se, por exemplo, ele estivesse dirigindo e a mulher tivesse falado no ouvido dele, falado, vai embora você, mulher, sai daqui. E ela saísse, e ela fosse embora, acabou. Ela teria se perdido, não teria a salvação. Mas ele foi usado por Deus, ele foi firme, e ele levou a mulher para a igreja e conseguiu falar uma hora. E a mulher, se tivesse falado isso, não teria acontecido, teria se perdido. Essa comparação que eu fiz. Terceiro, Cristo morreu por você, por todos vocês. Olhem, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, Ele ama todos nós. Em Cristo Jesus, Ele morreu dessa forma na cruz, por nós, para a gente mudar a nossa vida, abrir a nossa mente. Nós éramos pecadores, e agora Ele pode abrir as mentes de vocês, os olhos de vocês. Entenderam? É isso. Quarto, você pode ser salvo pela fé em Cristo Jesus. Deus ordena a todas as pessoas, em todos os lugares. Você precisa confessar, e você precisa confessar os seus pecados, se arrepender, receber Deus no seu coração e deixar o mundo, ter vida nova, seguir a Jesus no caminho de Deus, se voltar para Deus. Vocês precisam se arrepender. Isso é importante, muito importante. Vocês pensam, nada, não precisa. Você pensa que vai ter tempo? Que você tem todo o tempo? Eu tenho todo o tempo? Não tem. Não tem. Isso é difícil. Se arrepender é importante. Aceitar Jesus. O mundo, no mundo você se perde. Entendeu? Pronto. Precisamos trocar o microfone aqui. Pode continuar. 5. Deus quer salvar a todas as pessoas. Salvar a todos. Venham. Deus quer você. Venha. Eu quero todos vocês. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 4 até 6, vejam. Que quer que todas as pessoas sejam salvas e venham ao conhecimento aqui, dessa palavra aqui, porque ela abre os olhos. Acorda. Atenção, o diabo não quer não, O diabo não quer que mostre, mas você precisa ver a palavra de Deus, Você precisa conhecer. Pois só tem um Deus. Presta atenção. Deus, o mundo aqui. E aqui no meio é Jesus. Ele é o mediador. Jesus, a pessoa de Jesus está aqui no meio. O mundo está aqui. E Deus está lá em cima. Ele é o mediador. Ele une. Ele tira as pessoas do mundo e leva para Deus. Agora passe, por favor. Deus está aqui no trono. Imagina, pensa, Deus Pai, soberano, trono, está no trono. Aqui está o mundo. Aqui está Deus, e aqui está o mundo. Me acompanha. Deus e mundo. Não meio tem nada,
Vai cair. Você vai cair. Você cai aqui. Se não tiver Jesus, como se fosse uma ponte, precisa dessa mediação. Precisa, se não tiver, não acontece. Você não consegue. Sem Jesus você não consegue. Você tem pecado, mas muito pecado. O mundo tem muito pecado, mas vários pecados mesmo. E Deus quer salvar o mundo, mas Ele não consegue. Ele não consegue. Deus não consegue se unir ao pecado. Não tem como. Deus não gosta do pecado. Ele se afasta do pecado. Não tem como. Deus precisa que você se una a Ele. Separado não é bom. Vocês precisam pensar. Você pensa que tem tempo? Não tem, isso é difícil. Se você não tiver Jesus como mediador, você não consegue chegar até Deus. Porque Deus se afasta do mundo. E se você está no mundo, você não consegue. Deus se afasta, Ele não gosta do pecado, Ele odeia. Ele tem horror ao pecado. Não dá. Não tem como. Você precisa ter foco em Deus. Se você não tiver, mas se não for por Jesus, não tem como. Deus e o mundo. Eu é como se fosse Jesus, entrei no meio. Imagina uma ponte. Eu sou um mediador. Jesus está dando a mão a Deus e ao mundo para dar a salvação. Você precisa aceitar Jesus, estar com Jesus, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e agora o Espírito Santo que está aqui conosco. Nós precisamos desse relacionamento, sentir o Espírito Santo falar conosco, nos arrepender, termos atitude, recebermos a salvação. Precisamos estar juntos. No futuro, quando você morrer, quando nós morrermos, nós vamos seguir o caminho de Jesus, vamos caminhar com Jesus. Eu sou Jesus, imagina, você está comigo, eu sou Jesus, vou te levar para Deus. Vou te levar para o céu, eu sou o caminho. Jesus falando, eu sou o caminho. Aí sim você consegue. É melhor você aceitar Jesus. Preste atenção. Vai se desviar e querendo passar por fora, como se estivesse cortando um caminho e querendo ir para o céu. Vou por aqui, vou cortar caminho. Não vai conseguir. Só com Jesus você consegue. É melhor. Vocês precisam acreditar em Jesus. Aqui, em Jesus. É esse aqui. Querer ir direto para Deus ou querer fugir? Não entendi. Deus não gosta do pecado. Deus não gosta do pecado. Você precisa aceitar Jesus. Entender que Ele morreu na cruz por você. Para salvar você. Você precisa aceitar o perdão. Você precisa se arrepender e receber o perdão de Deus. E Ele quer te perdoar. E aí sim, com Jesus você vai. Entendeu? Beleza? Ele é o caminho. Jesus é o caminho que vai te levar para a salvação, para o céu. Vamos? Conclusão. O Evangelho é a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. Ele é o único caminho para a salvação, pois através da sua morte e ressurreição, da sua graça, podemos ter a vida eterna e é de graça. Você, na vida eterna, pensa, eu vou explicar, uma adaptação. Se uma pessoa, se Jesus, eu sou Jesus, imagina, eu sou Jesus. E aí, pecado, outra pessoa. Uma outra pessoa. Você está simbolizando o pecado, a pessoa está simbolizando o pecado. E aí, Jesus está me evangelizando. Ou outra pessoa está me evangelizando. Falando de Jesus, estou recebendo o Evangelho. Se eu acreditar em Jesus, o único Salvador, eu acredito em Jesus.
Se eu aceitar a Jesus, Jesus entra na minha vida. Jesus passa a morar dentro de mim, no meu coração. E agora você quer qual? Você quer o mundo ou você quer Jesus? O caminho de Jesus, esse caminho que eu te mostrei. Você vai cortar caminho? Vai tentar chegar por outro lado? Ou você quer o único caminho que é Jesus? Seguir o foco que é Jesus. Acreditar em Jesus, seguir firmemente por esse caminho. O mundo, aqui, por exemplo, vocês, a vida de vocês, quando vocês morrerem, e aí? Vocês vão ter vida? Vocês pensam o quê? Que morreu, acabou? Acabou, estou em paz? Não é assim. Jesus falou, é a promessa dele. Vocês vão voltar a ter vida se vocês acreditarem em mim, Jesus falou. Você vai morrer e aí você volta a ter vida de novo. Como assim? Eu estou vivo para sempre, é eterno. Não é mentira, não. É verdade. Vocês vão lembrar que desprezaram o Evangelho. Se vocês não aceitarem a Jesus aqui, a sua alma, vocês vão se desfigurar, vocês vão sofrer. Mas aí, a responsabilidade é sua. Você não quis aceitar, é sua responsabilidade. Vocês vão ficar assim, apavorados, envergonhados, porque não seguiram o caminho necessário, o único caminho. Jesus está mostrando, Jesus está aqui. Vocês vão ver, Jesus, ele é a promessa. Você pensa que pode deixar Jesus de lado? Abandonar Jesus assim, desprezar? Não. Vocês vão sofrer se vocês não aceitarem. Vocês vão sofrer. Vocês pensam, que Jesus me evangelizar, sai pra lá. Vocês fiquem atentos. Atenção. No futuro, vocês vão, na hora que Jesus voltar, vocês vão ver. Não é mentira, é verdade. Está aqui na palavra de Deus. É a palavra de Deus, está aqui. Você tem que ver a palavra de Deus, olhem a palavra de Deus. Jesus falou, Jesus fala através da palavra de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 1 até 3. Lembra? Jesus está organizando a nossa morada lá no céu junto com o Pai. E eu vou. E Jesus vai voltar e vai nos levar, vai levar os salvos. Ele vai levar os salvos. É a promessa de Jesus. Não é mentira. Não é piada. É verdade. Isso é sério. É a promessa. Vocês vão ter surpresa. O único. Outro Deus não tem, gente. Imagens, né? Maria, São Jorge, outros, né? Essas imagens tem assim, com a tromba, várias imagens assim, elefante, você vai adorar elefante, não tem nada. O único é Jesus, único, é Jesus, verdadeiro, único, nada mais, ninguém mais. Jesus é o único para a sua vida. Ele é perfeito, ele ama você. Jesus, ele quer perdoar você. Jesus quer salvar cada um de vocês, cada um. É Espírito Santo habitar na vida de vocês. Vem, gente, vem. Jesus ama vocês, venham. Jesus, vocês vão ficar assim, e vão mudar de vida também, vão abrir os olhos, vão ser libertos, vão mudar o coração.
Jesus ama vocês. Jesus não quer que vocês vão para o inferno. Não, Ele ama vocês. Ele quer salvar vocês. Nós precisamos louvar a Deus. Ele é o único Rei. Precisamos exaltar a Deus. Ele é o único Rei. Jesus, Ele está de parabéns. Nós precisamos elogiar Jesus. Jesus, exaltar a Jesus. Ele não é melhor? Sim, é. Mostra para mim. Levanta a sua mão. Você quer Jesus? Você quer Jesus ter a sua vida limpa? Ou você quer ficar com a vida suja? Pior. Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Mas olha, a Bíblia fala, em Apocalipse, aqui em Apocalipse, a Bíblia fala que no futuro, vocês vão juntos para o céu. Um céu maravilhoso. Jesus vai estar no trono. Nós vamos ficar assim, ó, admirando Jesus. Ele é o Rei. Jesus vestido de majestade. Vocês lembram dessa história? Agora vocês estão lembrando de evangelizar Jesus? Isso? Vocês estão evangelizando? Vocês estão evangelizando? Ou vocês estão parados? Existe o inferno. Existe o inferno. As pessoas, se elas forem para lá, não vai adiantar mais elas se arrependerem. Não vai ter mais tempo. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Vocês precisam lembrar disso. Jesus é maravilhoso. Ele está no céu. Ele é Rei. Salvação para a nossa vida. Lá no céu é perfeito. Você pensa que lá no céu tem brilho, tem coisas boas? Sim. Deus ama você. Vocês imaginam? O único caminho, Jesus é o único caminho, não há outro. Vocês pensam que existem outros deuses igual a Jesus? Não tem, não existe. Jesus é o único. Os surdos são testemunhas. Os ouvintes também são testemunhas. Nós não conseguimos ver Jesus, ver fisicamente, né? Jesus é a verdade, Jesus é o único. O mundo não tem outro, é só Jesus, é o único, não tem outro. Vocês imaginam Jesus? Vamos supor, eu morri e cheguei no céu para ver Jesus. E Jesus está lá, né? No caminho, falando: venha, venha, venha para mim. Eu te ajudo. Eu sou o seu advogado. Venha, eu te dou o meu perdão. E você se arrepende. E aí você vem se encontrar comigo. E Jesus fala: eu morri por você. Venha, venha, eu sou o caminho. Pode seguir o seu caminho para o céu. Eu sou o seu advogado. E aí você chega no céu e vê anjos. Que lindo! Vida eterna. Vida eterna. Inferno não. Não, não. E aí o inferno acabou. Ficou para o lado. Jesus é o caminho. Jesus é o Rei. Parabéns para esse Rei. Parabéns para Ele. E o diabo perdeu. O diabo perdeu. Jesus venceu. Jesus é o vencedor. Porque Ele morreu na cruz em seu lugar para te salvar. Vocês precisam ficar atentos e trocar de vida e seguir a Jesus. Ok? Amém? Agora,
Eu peço que cada um reflita sobre a sua vida. Que você pense, sentado aí mesmo no seu lugar. Deus está te avisando, está falando com você nesse momento. E você aceita a Jesus? Jesus quer entrar no seu coração. Se você aceita Jesus, você pode vir aqui. É importante você aceitar Jesus, é importante. Se você não levantar a mão, como eu vou saber? Deus está pregando, Deus está falando. Eu não sei. Eu não sei o que está no seu coração. Eu não sei se você aceitou ou se você não aceitou. Por isso eu peço, se você aceitou, se você entendeu tudo isso, se você quer largar o mundo, se você quer largar o pecado, se você quer aceitar Jesus, seguir esse caminho, levante sua mão. Quem aceita? Levante sua mão. Se você tem problemas familiares, problemas financeiros, está endividado, está triste, deprimido, está doente, se está endividado, se tem problemas com perdão, em perdoar ou ser perdoado, levante sua mão. Quem aceita Jesus nesse momento? Se você tem problemas, se você precisa de Jesus, levante sua mão. Você escolhe, está na hora de escolher. Já é a hora de escolher. Existem problemas, dificuldades na vida, tristeza. Você aceita Jesus nesse momento? Jesus está aqui. Você aceita Jesus, aceita que Ele mora no seu coração nesse momento. Você precisa entender. Entendi essa mensagem. Eu sei dos problemas, sei das dificuldades, sei que eu preciso de perdão. Sei que eu preciso perdoar também. Preciso me arrepender. Ouvinte ou surdos. Ouvintes ou surdos. Todos nós temos pecados. Eu também tenho pecado. Nós somos iguais, somos pecadores. Ouvintes têm pecados também, surdos têm pecados, somos todos iguais, cegos, todos somos iguais. Temos pecados, somos pecadores. Temos problemas, temos dificuldades em perdoar, em ser perdoados, estamos angustiados, estamos afastados e tristes, endividados, deprimidos, às vezes com problema no casamento, muitas dificuldades na vida, muitas influências negativas. Os caminhos errados estão por aí em todo momento na nossa frente. Às vezes tem muitas pessoas pensando em se matar, em tirar a própria vida. Às vezes perdeu alguma coisa da sua vida. Sim, vocês entenderam? A igreja, na minha igreja lá na minha cidade, tinham 4 pessoas doentes. E desprezavam a Deus, não queriam saber do Evangelho. Eu preguei e eles também desprezavam a pregação. E o que aconteceu? Ficaram doentes. O primeiro teve um problema na perna, teve uma doença, algumas bolhas pela perna. O outro teve uma dor de cabeça muito grande, problema no pulmão também. E não tem cura. Em 2 meses, agosto e setembro. O terceiro, 3 meses, desculpa, 3 meses. O outro teve um problema na barriga, 2 meses apenas. E o outro que tinha um problema no pulmão, não melhorou. Está na UTI. Eu preguei, falei do Evangelho, mas eles não quiseram saber. Ele falou, o pastor Jorge, não quero, eu quero ficar na vida errada mesmo, quero ficar no mundo, na balada. Imagina só para onde eles vão. Como que vai ter salvação se eles não aceitaram, não se arrependeram, continuam na vida errada? Eles acharam que eu estava errado.
Ah, teve outra pessoa que traiu também a companheira, o companheiro. Eu fiquei observando e vendo. E agora? Isso não é brincadeira. Se você morrer, sem a salvação, para onde você vai? Mas ele falava, mas o mundo tem muita influência. E eu falava, você não acredita em mim? Eu estou pregando para você. Qual você escolhe? Você escolhe a Bíblia? Você escolhe a palavra da Bíblia? Ou você escolhe a influência dos amigos? Qual você acredita? Eu estou falando da Bíblia. E ele escolheu. E ele falou, realmente, a Bíblia. Tem que escolher a Bíblia. A Bíblia fala de Deus. Só a Bíblia. Você só vai aprender com a Bíblia. E aí ele começou a entender. E aí ele confessou para a esposa dele que ele estava com 7, já tinha traído com 7 mulheres, que ele estava com uma vida errada. E ele foi contando, foi confessando para a esposa dele. E eu fiquei ali, intermediando essa conversa e o perdão dos dois. Ele pediu perdão para a esposa e eu fiquei ali intermediando os dois. Imagina se ele não tivesse confessado, tivesse morrido, já era. As pessoas estão desprezando Jesus. Jesus está aqui pregando e as pessoas estão desprezando Jesus. Precisamos sofrer, precisamos se arrepender. A gente pensa que é fácil? Não é fácil, não. Precisa ficar atento. Você aceita Jesus? Você aceita? Levante o seu braço. Você aceita Jesus? Você aceita Jesus? Sei que vocês têm problemas, dificuldades, cada um tem a sua dificuldade particular. Deus sabe, mas vocês podem ir direto para Deus. Vocês podem ir falar com Jesus, orar a Jesus. Vamos orar nesse momento, pastor Willis?